Hi guys, eu sou a Teacher Cristiane Mourão e eu vou descomplicar aqui para vocês a língua inglesa e o assunto de hoje é sobre compreensão de textos, reading e a estratégia de leitura chamada skimming. Vejam comigo o que seria esse skimming. Então, pessoal, quem nunca olhou um texto todo em inglês e não se desesperou, né? E agora, o que eu faço? Então, vocês vão prestar atenção, porque essa técnica aqui, ela é espetacular, é super indicada para você que vai fazer o Enem, ou qualquer avaliação externa, ou qualquer concurso que você precisar trabalhar com a língua inglesa. Vejam comigo, então, o uso do skimming. Skimming é o nome dessa técnica de leitura, é uma estratégia que vai ajudar você a encontrar a resposta, a compreender o texto sem precisar ler o texto todinho, porque a gente não faz isso nem quando os textos estão na língua portuguesa, até porque geralmente quando estamos fazendo qualquer tipo de prova, avaliação, não tem tempo, gente, então você precisa usar tudo que você sabe para aplicar, ganhar tempo e chegar à resposta certa. Vejam comigo então o que seria mesmo esse skimming. Então envolve a leitura rápida, preste atenção nessa palavra, rápida, para obter a ideia principal de um texto. Então, com skimming, você vai obter a ideia principal do que se trata aquele texto. E aqui, a leitura de frases temáticas, geralmente a primeira frase de um parágrafo, pode ser uma maneira eficaz de entender a ideia principal do texto. Então, fiquem atentos a essa observação, né, sobre as ideias, sobre as frases temáticas no texto, ok? Então, a partir dali, você pode obter essa ideia principal do texto. Vejam ainda, aqui uma dica para vocês, bem legal. Achou uma palavra desconhecida no texto? Ah, eu não sei que palavra é essa, e agora o que eu faço? Você vai ignorar e voltar a fazer a leitura pelas palavras que você conhece. Até porque, quando alguém me diz assim, não sei nada de inglês, eu fico olhando, porque a gente tem já, com a questão do estrangeirismo, né, muitas palavras que utilizamos no dia a dia, que estão em inglês, a gente nem percebe, a gente pensa que é de português, eu acho. Mas você tem muito conhecimento prévio, sim, você tem muitas palavras que você vai identificar no texto, que você vai conhecer, tá bom? Então, usem esse conhecimento prévio de vocês também para descobrir, para entender melhor sobre o texto. Então, a questão do skimming, que é retirar a ideia principal do texto, ajuda bastante. Eu vou até falar para vocês agora. Vamos ver o próximo. Sobre a questão desse skimming, como é que ele é utilizado mesmo, que você nem percebe. Quem é que pega uma revista e lê todinha a revista, ou um jornal todinho, ou a receita, não, a bula de um medicamento? Ninguém faz isso, né, gente? Não dá tempo, ninguém consegue, eu não conheço. Se você conseguir já ler uma revista do começo ao fim, todos os tópicos, tudo, ótimo. Mas geralmente o que nós fazemos? Isso, a gente vai, pega e vai selecionar só o que a gente quer, vai em busca só do que a gente quer, a gente não perde aquele tempo, então a gente faz uma leitura dinâmica para entender do que se trata, geralmente é assim, né? Então, seria isso basicamente o skimming. Vejam que é uma leitura de 3 a 4 vezes mais rápida, então você lê muito rápido, é uma leitura superficial mesmo, é indicado para situações em que o leitor tem muita coisa para ler. Então, se você tem muita coisa, muito conteúdo, não temos tempo, não dá tempo, né, de você ler tudo minuciosamente, mas se você tem, né, mas geralmente é bom que você faça essa leitura rápida, né, para você ganhar tempo. É uma leitura mais abrangente que o skimming, que também é uma técnica de leitura que ajuda bastante na compreensão de textos. Vejam ainda sobre as características do skimming, como você vai usar. E agora, como é que eu vou usar esse conhecimento aqui? Como é que eu vou chegar na ideia principal ali do texto? Vejam, que vocês farão o seguinte, vão ler com atenção o título e subtítulo. Geralmente, gente, no título e no subtítulo já vem praticamente todas as informações sobre aquele texto, tá? Mas às vezes o título
tem palavras que eu não conheço, não tem palavra cognata, e agora? Aí você corre para o texto, porque não está perdido não. Não entendi o título, não está tudo perdido não, tá? Então, o título e o subtítulo ajudam sim a descobrir a ideia principal do texto. Ó, lê a introdução, então lê o primeiro parágrafo, identifica ali tudo que você conhece e vai em busca da ideia principal. Vamos ler o primeiro e o último parágrafos também. Encontrar o tópico frasal presente nos parágrafos. Então, o tópico frasal, gente, é a ideia central. Então, cada parágrafo, ele tem uma ideia central, aquela ideia principal ali no próprio parágrafo, tá bom? Sempre é só uma, right? Ainda sobre como usar o skimming para ajudar a chegar a tão sonhadas respostas e corretas na leitura de um texto em inglês. Vocês devem prestar atenção a quê? As ilustrações e gráficos. Agora é assim, gente, nem todo texto vem com uma imagem, vem com um gráfico, vem com uma tabela, mas se vier, presta atenção, porque ele não está ali para enfeitar só o texto, não, ele está para trazer, para adicionar informações, para ajudar o leitor a chegar, a ficar próximo daquele texto e compreender, tá bom? Então, lê somente alguns exemplos para entender os conceitos básicos. Como eu disse para vocês, esqueçam esse negócio, vou ler tudo. Não dá tempo, gente, não dá tempo, então você não vai conseguir. Aqui, ó, e prestar atenção às palavras cognatas. Vocês já devem saber, né, que as palavras cognatas são aquelas palavras que estão em inglês, tá? Presta atenção, elas estão escritas em inglês, mas você olha, bate o olho nela, poxa, parece essa palavra em português e geralmente é. Tá? Tem os falsos cognatos também, mas são uma minoria. A maioria é palavra cognata, então não fiquem preocupados, não, certo? E para trabalhar o skimming textos, vamos fazer uma viagem aqui à Índia, em um local muito lindo lá, que é o Golden Temple, que vocês vão ver agora, na verdade, só onde fica. Pay attention. Aqui, ó, vejam a imagem, esse é o Golden Temple, é a Amritsar, ok? É o nome dele, fica na Índia. Observem aqui comigo a foto deste local e eu vou falar um pouco do skimming, utilizando o texto sobre esse assunto. Vejam comigo, let's go. Ó. Aqui eu tenho Golden Temple. Golden Temple é o título do texto e eu estou no primeiro parágrafo ainda, tá? Usando as dicas do skimming. Vejam, Golden Temple, você vai fazer o quê? Vai ler com atenção o título e subtítulos, ok? Então, This Peaceful, aqui tem o texto todinho, né, o parágrafo, você vai ler com atenção. Já sabem que o assunto do texto é o Golden Temple, então, Templo Dourado. Você vai agora ler o primeiro parágrafo, né? No primeiro parágrafo, você vai procurar informações importantes, tá? Sobre o texto. Então, procurem as palavras cognatas, a palavra temple é uma palavra cognata, sacred. Procurem as palavras que vocês conhecem também, tá? Mesmo que elas não sejam palavras cognatas, né? Tem muitas palavras que vocês conhecem sim, certo? Então, vão marcando, vão ler o primeiro parágrafo e vão pegando o que tem de importante, numerais, imagens, ou palavras que se repetem. Isso é bem importante, tá? Então, lê o primeiro parágrafo e procura aqui o tópico frasal deles, tá? O que é o tópico frasal? É a ideia central. Então, qual é a ideia central aqui, gente? É o Golden Temple. Então, eu estou falando do Golden Temple o tempo inteiro, porque ele estava lá no início, lá no título. Então, já sei que é sobre este assunto. Aqui, ó, encontrar o tópico frasal presente nos parágrafos.
Assim, o tópico frasal é a ideia central, daquele parágrafo. Então, cada parágrafo, ele tem a sua ideia central, tá? Aqui, ó, vou ler todo o parágrafo? Não, vou em busca da ideia central daquele parágrafo. Então, aqui é o primeiro parágrafo, que é o segundo, cada um deles apresenta um tópico frasal, ok? Como se repete bastante, né? O que acontece? Vocês já identificam e vejam a importância e tragam a importância dele para o texto, tá? Encontrou o tópico frasal? Ótimo. Ok? Vejam comigo. Ficar atento às ilustrações e gráficos também ajuda bastante, tá? Na hora de você identificar do que se trata o texto. Então, vejam que está aqui a imagem do Golden Temple, tá? Que é o Templo Dourado, um templo muito bonito, muito visitado por turistas do mundo inteiro, ok? E eu tenho aqui uma outra imagem, né, de alguém sendo servido. O que isso quer dizer assim para a gente, né? Então, você observa a imagem e presta atenção, mesmo do que está se tratando o tempo todo, tá bom? Ainda, uma outra dica sobre o uso do skimming. Como é que você vai usar? Tá? Então, você pega várias técnicas de leitura que você já conhece e utiliza durante essa estratégia, que no caso é o skimming, tá? Você vai pegar a ideia principal, você quer saber a ideia principal do texto, qual é o assunto do texto. Então, para isso, você vai usar todo esse conhecimento justamente para buscar o assunto do texto, do que se trata, tá certo? Então, identificar as palavras cognatas. Vejam que eu destaquei aqui todas as palavras cognatas que eu encontrei, tá bom? Aqui, eu tenho tempo que se repete, tá? Mas tem outras palavras aqui também que vocês podem identificar. Vejam que eu tenho a palavra beautiful. Beautiful é uma palavra muito conhecida na língua inglesa. É palavra cognata? Não é. Mas você observa que você conhece, eu tenho certeza que todo mundo sabe o que significa beautiful, que é uma palavra bem utilizada na língua inglesa, e vocês conhecem muito porque a gente vê muito na língua portuguesa também, né? Aqui, ó. Vejam aqui que eu tenho várias palavras cognatas. Eu identifiquei as palavras cognatas. Para que eu vou usar as palavras cognatas? Para entender melhor sobre o texto. Então, eu vou em busca delas para ajudar. Então, a partir de uma palavra, eu posso entender o parágrafo todo, certo? Então, vão em busca das palavras cognatas, porque elas nos ajudam muito. O que é palavra cognata mesmo? Teacher. Essas palavras aqui, ó. Aqui eu tenho a palavra important. Important, que quer dizer importante. A pronúncia é igual, a escrita não é muito difícil ser igual, tá? E quer dizer importante. Como é que eu sei que quer dizer importante? Porque ela parece, ó, ela está em inglês, mas a escrita dela lembra a palavra importante em português, certo? Aqui eu tenho mais palavras cognatas, certo? Acontece, gente, de não ter, de você verificar um texto em alguma avaliação onde não tenha nenhuma palavra cognata. Acontece, gente. Eu já peguei textos que não tem nenhuma palavra cognata, mas vocês podem utilizar as técnicas todas que vocês têm aprendido aqui com a gente, tá bom? Então, utilize o skimming para fazer essa leitura rápida, para pegar a ideia principal do texto, porque a partir dessa ideia você já traz seu conhecimento prévio para o texto e aí já facilita bastante, right? Agora vocês vão acompanhar comigo a DLI. Let's go!
Vocês vão fazer a leitura do texto a seguir utilizando a estratégia de leitura Scheme e escolher a opção adequada. Esse é o texto. A primeira coisa que vocês vão fazer é identificar a pergunta e depois vocês voltam para o texto para responder, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto para conversar com vocês.
volta. A aula de hoje é sobre o skimming, que é uma estratégia de leitura que é muito importante para você tirar a ideia principal do texto, né? E eu deixei para vocês um texto um pouquinho grande. E antes de partir para o texto, eu vou ler aqui as respostas de vocês, certo? O Igor disse que é a letter B, letter, letra, tá, gente? Então ele disse que é a letra B a resposta. Quem mais participou aí? Vamos compartilhando aí, gente, as respostas de vocês, que os professores estão acompanhando, eu estou acompanhando também ali no chat, ok? Vejam aqui, Eula disse que é a letra B, que é a letra B também. Vamos lá para a Chayane, disse que também é a letra B, very good. Ana Paula disse que é a B, letra B. O Abraão disse que é a letra B. Quem mais? Isabelle disse que é a letra B. O João Pedro, letra B também. João Vitor, letra B. Eita, todo mundo dizendo que é a letra B. Será que é a letra B mesmo? Aqui, o Abraão disse que é a letra B também. Deixa eu ver aqui a Rita, né? A Rita disse que é a letra B. Quem mais? Giovana, letra B, letra B. E todo mundo disse que é a letra B também. Então tem mais gente compartilhando aqui. Compartilhem mesmo, tá, gente? Que quando vocês compartilham, é um feedback assim, para o professor saber se vocês estão entendendo, compreendendo o que está sendo abordado. Aldeci disse que é a letra B também. Aqui, bastante gente participando, muito bom, gente. Rayane, Raira, né? Disse que ela era B. Olha, Rayane, gente. Ok? Então, pessoal, o texto é o seguinte, mas vocês não vão ler o texto todo. Tá aqui o título. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer, vai correr para a pergunta. É isso que a gente faz, tá? Não é chegar e ler o texto desesperadamente, porque você não vai conseguir responder. Então, a primeira coisa que você faz quando se deparar com compreensão de texto ou qualquer tipo de questão, tá, gente? Primeiro é a pergunta. Em jornais há diversos anúncios que servem aos leitores. O conteúdo do anúncio veiculado por este texto interessará alguém que esteja procurando, tá? Então, é um jornal, né? Já falamos sobre jornais. Então, emprego no setor imobiliário, imóvel residencial para compra, serviço de reparos em domicílio, pessoa para trabalho doméstico, curso de decorador de interiores. Uma coisa interessante sobre os textos, sobre essas questões que vocês vão se deparar ao longo da vida de vocês. Os textos vêm em inglês, gente, tudo em inglês, mas as perguntas, elas vêm em português. É bem interessante isso, né? Elas vêm em português, a alternativa vem em português. E às vezes eles perguntam a que se refere esse termo em inglês e tal, mas os textos, eles vão vir, as questões virão em português mesmo, tá bom? Agora, voltando aqui, vocês deveriam utilizar o skimming para identificar, de acordo com a pergunta, qual é a resposta. Vamos voltar lá para o texto. O que você vai fazer mesmo? Você vai olhar o título, né? A primeira coisa que você faz, vai para o título, subtítulo, vai procurar as palavras cognatas que você encontrar no texto, tá? Vocês vão procurar também, gente, as palavras que vocês conhecem. Tem muitas palavras conhecidas. Deixa eu procurar uma palavra aqui nesse texto que vocês sabem com certeza. Olha a palavra house, house. Procurem também essas informações se forem necessárias também, tá? Aqui, ó, palavras cognatas. Procurem tudo que vocês puderem no texto, certo? Olha aqui uma palavra cognata, tá? E aí, o que você faz depois que você encontrou, procurou a ideia central do texto, o tópico frasal? Aí sim você vai procurar identificar a resposta, tá? Quem disse que é a letra B
acertou. Todo mundo acertou. Nossa, vocês arrasaram. Congratulations. Então, ao observar títulos e subtítulos, palavras cognatas, como eu mostrei para vocês, ó, tem que fazer tudo isso, tá, gente? Precisa ler, não precisa ler não, tá? Todo o texto. Vocês vão em busca desses recursos que o texto apresenta, tá? Ah, não tem imagem, vai atrás das palavras cognatas, vai atrás das palavras repetidas, títulos, subtítulos, certo? Dentre outros recursos, é possível compreender qual é a ideia do texto e chegar à resposta certa. No caso, que é o anúncio, podendo identificar palavras relacionadas a uma casa, fazendo uma descrição do que há dentro dela, além das palavras indicando valores, dando a compreensão que a resposta B confirma as deduções feitas. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje. Thank you for your participation. Obrigada pela participação de vocês e a gente se vê. Bye, bye.